Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo e no espaço, para um Brasil que hoje em dia vive muito mais na memória e na literatura do que na realidade. Vamos mergulhar fundo no sertão mineiro que formou um dos nossos escritores mais importantes, Afonso Arinos. E a gente começa com essa pergunta, que é a que guia toda a nossa conversa de hoje. O que acontece quando o progresso, quando a modernidade, simplesmente apaga a paisagem que definiu uma cultura inteira? Bom, para Afonso Arinos, a resposta para isso foi a arte. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. O contraste entre o mundo que o Arinos descreveu e o sertão de hoje, nossa, é gritante. De um lado, você tem os sons da vida rústica, sabe? O canto do carro de boi, as vozes das pessoas. Do outro, o barulho da máquina, o clarão do asfalto. Arinos escreveu sobre um mundo que hoje só existe em pedaços. Uma lembrança que já virou quase uma lenda. E é exatamente isso que nos traz ao nosso primeiro ponto. O sertão que o Afonso Arinos conheceu já não é bem um lugar físico, mas sim um lugar literário, que está lá preservado para sempre nas páginas dos livros dele. Essa citação do Oliveira Melo, ela basicamente resume tudo. Para encontrar aquele Brasil profundo, aquele Brasil autêntico, a gente tem que abrir um livro. A obra do Arinos se transformou numa espécie de portal, sabe? Um jeito de lutar contra o esquecimento. Pensem só na atmosfera que essa cena cria. Homens de várias partes do Brasil, juntos na estrada, dividindo histórias, cantando umas modas ao redor do fogo. O Arnores não só descreveu a paisagem, ele foi mais fundo. Ele capturou a alma daquela gente, com suas dores, suas alegrias, suas saudades. Mas quem foi o homem que conseguiu fazer isso? Para entender a obra dele de verdade, a gente precisa entender de onde ele veio. E as raízes dele, olha, eram tão profundas quanto as árvores do cerrado que ele tanto amava descrever. A ligação do Arinos com o sertão não começou com ele, não. Foi uma herança, construída por séculos. Os antepassados dele desbravaram essa terra. A família dele lutou por suas ideias nesse mesmo chão. Ele nasceu bem no meio de uma história muito rica e, muitas vezes, bem violenta. Então, o ponto central aqui é que ele herdou duas forças muito poderosas. De um lado, o espírito aventureiro dos bandeirantes, do outro, o sangue quente, o fervor político dos revolucionários. Essa dualidade, a paixão pela terra e a luta por ideais, ia marcar a vida e a obra dele para sempre. Ele não era só um observador do sertão. O sertão corria nas veias dele. E essa história da infância dele é simplesmente genial. Ilustra perfeitamente o temperamento dele desde pequeno. Não é só uma historinha fofa, é um resumo de quem ele era. Um líder nato, criativo, com uma conexão muito prática, muito visceral com aquele mundo rústico. Ele não ficava só olhando os carreiros, ele se tornava um. Agora vamos avançar um pouco para ver como toda essa experiência de vida se transforma numa contribuição literária, assim, fundamental. O Arinos pegou a matéria-prima da terra natal dele e elevou a um nível completamente novo na literatura brasileira. Esse aqui é o conceito-chave para entender o Afonso Arinos. Regionalismo universalista. Parece até meio contraditório, né? Mas a genialidade dele foi justamente essa. Mostrar que as verdades mais profundas da condição humana, amor, perda, luta, saudade, podiam ser encontradas na vida de um tropeiro, de uma lavadeira, lá no coração do Brasil. E essa avaliação do Homero Silveira é perfeita. Muitos antes dele escreveram sobre as regiões do Brasil, claro, mas o Arinos foi diferente. Ele não estava só registrando costumes, ele estava usando o sertão como um palco para criar arte com A maiúsculo, com uma preocupação com a forma, com uma profundidade que ia muito além do local. E a inovação dele fica ainda mais nítida quando a gente compara com o que vinha antes. O regionalismo anterior era muitas vezes uma fantasia, uma coisa meio romantizada. O Arinos não, ele mostrou o sertão como ele era. Lindo, sim, mas também muito duro, muito desafiador. Ele trocou o artificial pelo autêntico e, fazendo isso, ele achou que era universal dentro do particular. E aqui está a tese dele, a declaração de missão, digamos assim. Para ele, a verdadeira identidade brasileira não estava nos salões do Rio de Janeiro, que viviam imitando a Europa. Estava no interior profundo. Era um chamado para que a nossa arte olhasse para dentro, para a sua própria terra e para o seu próprio povo. Para a gente fechar, vamos refletir um pouco sobre o legado dele. Arinos não via a paisagem só como um cenário, mas como a própria poesia, como um texto vivo, escrito pela natureza e pela história. Essa ideia captura a essência da visão dele. Para ele, a paisagem não era um fundo de tela passivo para a ação das pessoas. Cada riacho, cada palmeira, cada estradinha de terra contava uma história. Era como se fosse um verso de um grande poema épico sobre o Brasil.
E esses poemas não eram abstratos, não. Eram lugares reais da infância dele lá em Paracatu. O córrego rico onde ele brincava, as fogueiras onde ele ouvia os causos que mais tarde ia recontar, e o famoso Buriti Perdido, uma imagem que ficou gravada na mente dele e virou um dos maiores símbolos da sua obra. Com essa metáfora, que é nossa deslumbrante, o Arinos nos deixa o seu legado. Ele não se via como autor do poema, mas como tradutor. O poema já existia, estava ali, fervendo na memória do povo e na própria terra. O trabalho dele foi dar a esse poema uma forma que não morre, uma página que está sempre aberta para a gente ler. E a gente termina com essa pergunta. A obra de Arinos nos convida a olhar para as nossas próprias paisagens, sejam elas do campo ou da cidade, e a nos perguntar: quais são as histórias, as memórias, as músicas que definem o nosso lugar no mundo? Qual é o poema que está fervendo bem debaixo da superfície do nosso dia a dia? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.